Uso capião conjugal, tem outros vídeos aqui no canal e hoje farei mais uma vídeo-resposta sobre este tema. Como se prevenir do uso capião conjugal, um instituto que está esculpido no artigo 1240-A do Código Civil e que prevê, aos meus modestos olhos, uma pegadinha legal muito perversa que pune aquela pessoa que deseja fazer o bem. Se você se separou de uma união estável de um casamento, saiu de casa e deixou a sua ex-mulher, o seu ex-marido, o seu ex-companheiro, sua ex-companheira morando naquele imóvel, como você faz para não ser surpreendido por esta traição? Aos meus olhos, isso seria uma grande traição, você deixar alguém morando no seu imóvel e depois perder o imóvel em uma ação de uso capião. Como fazer? Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, compartilhe, comente, por favor, não pule as propagandas e vamos lá. Vamos ler aqui o que diz o artigo 1240-A do Código Civil. Aquele que exercer por 2 anos, ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250 metros, cuja propriedade dividia com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, primeiro requisito do uso capião conjugal é o abandono do lar. Sair de casa e abandonar o lar não são sinônimos, mas não existem critérios objetivos definidos na lei. Se você fizer isso, fizer aquilo, fizer aquele outro, será abandono do lar. E se fizer assim, fizer assado, você sairia de casa e não será um abandono do lar. Não existem critérios objetivos e, com o perdão para os eventuais magistrados que estejam aqui me ouvindo, o Poder Judiciário não é confiável, porque ele trata de maneira muito diferente situações muitas vezes parecidas. Então, como você previne o uso capião conjugal, caso você deseje sair de casa ou já tenha saído de casa, deixado sua ex-mulher ou seu ex-marido naquele imóvel? Muito bem. Eu recomendo que você documente a posse. Um dos requisitos do uso capião é que a posse não seja precária. Mas o que é uma posse precária? Posse precária é aquela amparada por algum contrato em que o proprietário tenha lhe autorizado a ocupar aquele imóvel. Quando você, digamos que você tem uma casa na praia, uma casa de veraneio, e você chega para um amigo seu e diz: fulano, você está com cara de cansado, eu tenho uma casa na praia, eu lhe empresto a minha casa na praia, tu pode ir lá, fica lá uma semana aproveitando a minha casa na praia. Isso é um comodato. Isso, quando você empresta seu automóvel para alguém, você chega para alguém e empresta o seu carro. Pode ir com o meu carro lá, fazer tal coisa. Isso é um comodato. O problema é que, na maioria das vezes, os comodatos não são documentados. Não existe um contrato em que o comodatário diz: este imóvel é meu, esta coisa é minha, e eu autorizo que você exerça a posse sobre ela. E o outro, aquele que está exercendo a posse, reconhece isso. Na maioria das vezes, o comodato é verbal. As relações de família, as relações entre ex-marido e ex-mulher, na maioria das vezes, envolve uma intimidade tal, envolve relações pessoais tais, que as pessoas não formalizam as coisas, não formalizam as combinações. E aí, muitas vezes, são surpreendidas depois, no futuro, com uma alegação que não corresponde à realidade, ou pelo menos não corresponde àquilo que você entendeu como realidade. E aí vem uma terceira figura, o juiz, interpretar os fatos e concluir o que você queria fazer, o que as pessoas combinaram. E dependendo dos elementos que você tiver, haverá uma maior ou menor chance do uso capião voluntário ou uso capião conjugal ser reconhecido. E mais, a maioria dos tribunais de justiça
têm uma certa lucidez e reconhecem ser comum que aquela pessoa que saiu de casa deixando sua ex-mulher ou seu ex-marido naquele imóvel, na grande maioria das vezes, isso é fruto de uma combinação, de um pouco de afeto que ainda exista. Muitas vezes isso é uma forma de prestação de alimentos in natura. Eu não vou te pagar uma pensão alimentícia em dinheiro, mas eu vou deixar tu ficar morando nesse apartamento aqui, que também é meu. Então, o judiciário é atento a isso e é muito grande o número de ações de usucapião conjugal que são julgadas improcedentes. É verdade. Só que tem detalhe, a ação judicial por si só já é uma dor de cabeça, já é um transtorno. Às vezes não, com muita frequência, o casal se separa e tem altos e baixos emocionais, ambos estão machucados emocionalmente, estão feridos, têm mágoas e assim vai. E aí, no decorrer do tempo, algumas mágoas se acentuam, outras não, e assim vai. E quando uma pessoa magoada, ou quando uma pessoa numa situação em que esteja vendo a sua dignidade sendo ameaçada, normalmente os seus freios morais são ou desativados ou são recalibrados para menos. Aquela mesma pessoa que num determinado momento consideraria deplorável ocupar sozinho o imóvel do seu ex-marido ou da sua ex-mulher e depois ajuizar uma ação de usucapião, aquela mesma pessoa que tem um rigor moral parecido com o que eu tenho, no futuro, caso ela perceba algum risco para a sua dignidade, muito provavelmente reciclará os seus valores morais e aquilo que lhe parecia deplorável começa a lhe parecer muito aceitável. Infelizmente, a mente humana funciona mais ou menos assim. Se você tiver um contrato de comodato, você contratou ali, você produziu uma prova de que você está autorizando que aquela pessoa utilize o imóvel, você assinou aquele contrato, a outra pessoa também assinou aquele contrato. O contrato de comodato por si só servirá para inibir uma ação judicial futura e evitar uma briga uma briga judicial que ainda que venha a ser julgada improcedente, produzirá danos psicológicos, sofrimento, desgaste, despesas com advogado, com custas judiciais, com perícia e com tudo mais. Então, o contrato de comodato, ou quem sabe até um contrato de aluguel, pode prevenir uma bela de uma dor de cabeça. Espero ter ajudado, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.